Boa noite, amigos. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre aquilo que interessa, que é entender a palavra de Deus. A mim não importa a sua religião, se você tem ou não tem religião, mas me importa muito que você entenda o que está na Bíblia Sagrada, para que você seja uma bênção. Se você não entender, o que Deus pode fazer por você? Nada. Ele não pode simplesmente parar a sua vida, acabar com ela ou esticá-la, porque você não quer buscar aquilo que é seu. Hoje você vai entender muita coisa boa aqui. Espera um pouquinho conosco, a gente vai fazer oração, Deus vai abençoar. Deus é poderosíssimo para fazer muito mais, além daquilo que pensamos ou que pedimos. É o que diz a Escritura Sagrada. Nós temos um testemunho bonito aqui hoje, que veio de Portugal, da Emília Oliveira. E nós vamos ver o que aconteceu com ela. Mas coloca o testemunho da Emília aí, por favor. Eu tô aqui em Portugal já há 23 anos, por aí. Eu vim pra cá bem nova, com 1 ano e 9 meses. Mesmo nova, eu já sabia que tinha algo diferente em mim, que eu não tinha tanta facilidade fazendo amigos. Eu passava dias sem me lavar, eu não tomava banho, eu passava dias sem escovar o dente, eu passava dias sem comer. Eu não via valor em mim, então para que gastar energia em mim? Aqui em Portugal tem muita pressão. Tipo, desde novos a gente já saber qual área para que a gente vai, qual é o nosso emprego. Para entrar em qualquer faculdade, você tem que fazer certos exames. Os exames para a faculdade que eu queria entrar precisava de geometria e precisava de desenho. Eu cresci na igreja, né? Minha mãe sempre foi da igreja e sempre me educou nesse caminho. Quando eu tinha 10 anos, eu me tinha batizado. Só que eu nunca levei nada a sério. Pra mim era só uma coisa rotina, pra mim era só religião. Só que minha mãe falava, ora, pede ajuda a Deus para o teu exame. E eu fiquei, tá bom, vou orar. E foi incrível. O exame foi feito para mim. E eu fui uma das únicas da minha turma que consegui nota máxima, então eu fiquei muito feliz. Eu consegui entrar na faculdade, assim, mas eu não tinha um encontro de verdade com Jesus, não tinha nada afirmado com Deus. Eu só fiquei animada, passou algumas semanas, passou. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não gostei. Fiquei sem propósito, parece que a depressão piorou bastante, eu não conseguia levantar da cama. Eu sentia que a coisa mais certa para eu fazer era me matar. Eu vi um TikTok de uma menina sobre como ela iria expirar em 6 meses porque ela pegou câncer na bexiga, porque ela segurava muito o xixi. Então eu comecei a fazer o mesmo. Eu comecei a segurar o xixi. Eu fazia com essa intenção. Eu também não prestava muita atenção ao atravessar na rua. Se for atropelada, eu fui. Teve uma época que eu comecei a ter muitas dúvidas assim, sobre o que Deus achava, sobre quem eu era. Será que Ele me ama? Será que Ele me aceita? Será que Ele é real? Os jovens sempre me mandando mensagens sobre os eventos que tinham na igreja. E que, vamos ter uma reunião de jovens, vai ter um culto especial. Eu ficava, ai, que saco. Trabalhar com um Ministério de Jovens aqui em Portugal, ao mesmo tempo que tem sido um privilégio, a gente tem diversos desafios. A gente tem um número e um índice muito alto de depressão e suicídio aqui em Portugal. Jesus existe e Ele é de verdade e você precisa ter um encontro com Ele. Então a gente tem trabalhado a mostrar essa verdade. O reverendo Machado sempre fala pra gente, a palavra tem vida. Deus amava eles e eles eram uns bons filhos e graças a Deus por isso, mas não seria algo que era possível pra mim. Porque eu era suja, eu não era digna. Chegou na hora da oração, a gente começou a orar e tal, eu fechei meus olhos e veio 3 pessoas falar comigo. Deus te ama e Deus te aceita. A última música que eles cantavam, me ama, Ele me ama. E a gente cantou isso por bastante tempo. Então, Deus meio que me tratou
tipo, que ele me fez eu mesmo falar que ele me amava. E eu cantei, e eu tive esse foi o meu encontro com Jesus. Aí eu fiquei muito animada, eu fiquei tipo assim, caraca, é real. Afinal, eles não são loucos, isso não é uma religião, isso aqui é verdade. Tem um Deus e Ele me ama. Eu parei de segurar o xixi e eu comecei a olhar para esquerda e direita antes de atravessar a rua. Pronto, eu comecei a cuidar de mim. Eu tinha trancado a faculdade e eu estava trabalhando em restaurante. A minha mãe, do nada, ela virou e falou, ai, Emília, a gente está bem financeiramente. Se você quiser parar por um verão e servir na igreja, você pode, né? Aí eu fiquei, eu quero. Eu fiz parte do grupo de recepção e também me colocaram no grupo de intercessão para um evento evangelista na praia. Eu comecei a pular, né, adorar e tal, foi divertido. E no meio dessa música, eu senti que eu fui tocada. Quando eu fui pra cama naquele dia, no dia do evento, eu percebi, né, que tava alguma coisa diferente. Uma semana depois, eu percebi que não era algo normal para mim, dentro dos meus normais. Tipo, eu já tive semanas boas na depressão, já tive até meses bons, mas sempre tava lá, eu sabia que tava lá. Aí é que eu raciocinei, eu fiquei, oh my God, eu fico nada. Parece que o coração deles clamam, eu preciso de algo de verdade. Então a gente tem vivido isso de verdade, isso tem me deixado muito feliz, assim. Então eu não vejo como um desafio impossível. Ao longo do tempo eu tenho aprendido dentro da Igreja da Graça a ver que é um desafio, é prazeroso e é possível porque Deus faz, e Deus quer fazer, e Deus tem mostrado isso para nós. Antes, quando eu pensava assim no meu futuro, eu imaginava assim, uma tela preta, escura, sem futuro, não tinha nada, era só um vazio. Mas, depois disso, parecia que quando eu pensava no meu futuro, era uma tela branca, como se fosse uma tela branca pra pintar, sabe? Então era tipo um começo novo que eu poderia pintar com qualquer coisa. Então, se Deus ouviu Emília e atendeu, não ouvirá você, não vai atender? E quantos estavam orando por ela para que ela chegasse a essa bênção? Isso é muito importante. Deixa eu falar com você. O versículo de hoje é o livro de Provérbios 3, versículo 34, que diz da seguinte maneira: Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tem gente que escarnece, pessoa que falta juízo de Deus. Passou a ser um escarnecedor. Fala até impropérios contra Jesus. A sorte dessas pessoas é que Deus não leva em conta. Ele quer que você entenda. Mas por que Ele quer? Deixa eu me perder, você é um irresponsável. Se você for condenado, porque você quer, porque quando a gente morre, já está decidido para onde nós iremos. Você morreu em pecado, vai para o andar de baixo. Você vai para o lago de fogo e enxofre, onde é um abismo, onde ele está, num abismo sem fundo. Você caiu lá, passa a cair todo dia, daqui a 1000 anos você está caindo. Daqui a 1 milhão de anos. 1 trilhão de anos, vezes 1 trilhão, vezes 1 trilhão, você continua caindo, você nunca mais vai voltar à superfície. E lá é lugar de tormento para o diabo e os demônios. Coisa séria, e você vai viver nesse meio. Se você morre salvo, aceitou Jesus, entendeu a palavra de Deus, você vai para o andar de cima. Você vai para o paraíso de Deus. De lá você nunca mais vai sair. O mundo da perfeição. Quanto cientista gastou a mente, estudou e se tornou uma pessoa importante para essa vida, mas não quer se curvar diante de Deus. Ele vai para a perdição. Quando você pensou esse homem, quando encontrasse a perfeição de Deus lá, o que vai fazer? Ele dizia, Deus, tudo que eu aprendi foi lindo, mas não vale nada. Aqui é muito mais elevado. A coisa é séria. Tome a posição do lado de Jesus que você vai ser bem sucedido.
Hoje está conosco aqui a pastora Thaís. Pastor, dá uma saudação para eles. Boa noite, missionário. Boa noite aos amigos de casa. Olha, fique atento, fique conosco até o final. Deus tem uma bênção para você aqui nessa live. Tá bom, Deus abençoe você. Então, deixa eu agora explicar o versículo. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, certamente. Ah, você não debochava? Você não falava coisa que não sabia? Sua condenação. Quantas vezes eu falei ao seu coração, eu mostrei que você estava errado e você endureceu a serviço, parecia uma pedra. Daqui eu não saio, dessa posição eu não movo. Perdeu. Mas dará graça aos mansos. Quem são os mansos? É aqueles que se dobram diante de Deus. Aqueles que se deixam ensinar pelo Criador, porque tudo é dele, ele que nos fez. E você não quer conhecê-lo? Esforce-se, você vai conhecê-lo. Você vai ser uma bênção. Ele dará graça, você vai ter uma graça que não tem nada que se compara no mundo, por toda a eternidade. Aqui você já vai ser diferente. O dia que você conhecer Deus, você vai passar a noite toda orando, que é tão gostoso, você não vai querer fechar abrir os olhos, não. Deus, eu estou aqui de joelhos, aqui, eu estou diante de Ti. E você vai acordar de manhã cansado, porque você não dormiu. Deus não vai anular o que o sono daria para você, não. Nem vai fazer diferente, mas você nunca mais vai querer abandonar o Senhor. Vamos agora ver com a pastora Thaís. Só tem algum testemunho aí hoje, pastora? Temos sim, missionário. Temos vários testemunhos aqui da Alemanha. A gente começa um testemunho aqui da Alemanha de um casal, o Antônio e a Adelina. Diz aqui que eles são portugueses e moram na Alemanha. Eles têm acompanhado o missionário e se sentem muito felizes, confortáveis ao ouvir as pregações. Então, estão sendo edificados e agradecem aí por todo o trabalho. Estava a ver o programa, à procura de uns canais para ver o desporto. E apareceu-me um canal brasileiro em que falava da Igreja Internacional da Graça de Deus. Chamou-me muito a atenção. Depois chamei a minha mulher, perguntei-lhe, não é este canal que tu andas à procura? Olha, é isto mesmo, é isto mesmo. Começámos a ver, olha, foi até hoje. E estamos contentes, estou feliz, sinto-me bem, na presença de Jesus. E sempre que posso, vou ali a Lisboa, à Igreja Internacional da Graça de Deus. E sinto-me lá bem, gosto de lá ir. Ô Antônio, deixa eu falar uma coisa para você. Aí na Alemanha tem muitos portugueses também. Eu fui lá o ano passado, passei em 6 cidades da Alemanha pregando uma semana, foi bênção. Quando você encontrar um Patrício, fala do nosso programa, como é que ele acessa. Trabalha para Deus agora que você já provou que o Senhor Deus é bom, que o Senhor Deus faz maravilhas. E Ele quer fazer muito mais em você. Você tem uma missão de Deus, tá bom, Antônio? E você, outro que está assistindo agora em qualquer língua, também faça uma propaganda para os seus amigos, conhecidos, compatriotas. Olha, assista essa live que você vai ser abençoado. E olha, estamos vendo aqui atrás de nós, tem essa multidão. Essa aqui contando 4 pessoas por metro quadrado, deu 667 mil pessoas. A Deus seja a glória. É muito lindo, né? Breve a gente vai fazer mais coisas lindas também dessa por aí. Pastora, tem mais outro testemunho? Tem sim, inclusive estamos aguardando essa grande festa aí, missionário. Uhum. Alemanha também, missionária, aqui. A Eniko Balog, ela diz o seguinte, diz que o marido estava em coma e a diabetes acabou agravando o estado dele e pediu orações para a equipe. E ele, então, acabou saindo do coma, graças a Deus, está bem e recuperado, tudo para a glória de Deus. Graça e paz, missionário R.R. Soares. Me chamo Eniko Balog e moro na Alemanha. Quero dar meu testemunho contando a bênção que meu marido, Vasily, recebeu. Ele estava em coma há 2 meses por causa do coronavírus e o estado dele era grave, pois ele tem problema de diabetes. Há 3 dias pedi oração para vocês e, para a glória de Deus, ele acordou e teve a vida restaurada. Obrigada, missionário, e a todos que oraram por nós. O nosso Deus é lindo. Eu quero falar para você que a diabetes, o pessoal da ciência diz que não tem cura, mas o meu Deus cura. Vamos lutar para ele ficar livre disso, voltar à disposição, né, praticar esportes e poder comer de tudo, mas depois que os exames provarem, tá bom? Tudo que nós fazemos, não fazemos nas trevas, não, é em luz. Então, se o exame diz que ainda estamos com um grau pequeno ou grande de diabetes, vamos lutar para acabar.
Porque o Senhor Jesus disse o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai ser livre de brincadeirinha, não. Você vai ser livre para sempre. E você que está nos assistindo agora, fica firme que Deus quer lhe abençoar. Vamos ver mais outro testemunho da Alemanha, pastor. Missionária da Zerá diz aqui que ela é de um país do Oriente Médio, mas que mora hoje na Alemanha. Tem acompanhado a missionária pela página do Facebook. E olha só, aquilo que o senhor até comentou agora, começou a fazer cultos no lar para ensinar a palavra de Deus. Doutor Soares, envio esta mensagem da Alemanha, onde moro atualmente, mas sou turca. Conheci a Igreja da Graça e a Palavra de Deus através da sua página no Facebook e tenho sido muito abençoada. Então, com o desejo de espalhar a mensagem do Reino de Deus, comecei a fazer cultos em minha casa e maravilhas estão acontecendo para a glória de Deus. Por isso, louvo o nome dele por essa oportunidade e ao Senhor, Dr. Soares, por ensinar a tantos o caminho da salvação. Que o Eterno o abençoe hoje e sempre. Que bonito, você está fazendo uma coisa séria e é preciso. Tem tanta gente dessa região que você veio aí que vai ficar muito feliz, porque lá tem lugar ali que nem se pode falar o nome de Jesus. Mas aí você está num país livre, você pode contar para todo mundo. E nós temos os nossos cultos, por exemplo, que eu os gravo sempre sábado e domingo. São 6. Eles são traduzidos em 20 idiomas, inclusive no árabe. Se você é do Oriente Médio, talvez você fale até árabe. São traduzidos e pode ensinar as pessoas e depois elas vão também abrir as casas delas e graças a Deus é a igreja no lar e Deus está abençoando. Você sabe que eu acho que o último capítulo da igreja não vai ser escrito pelos pastores, não vai ser escrito pelos membros que vão sobressair a eles, vão evangelizar, vão abrir as suas casas, vão ser igual na igreja primitiva. Não tinha templo, o cristianismo, mas faziam em casas e às vezes em auditórios os encontros e Deus abençoava. Creia que Deus tem coisa grande para fazer através da sua vida e vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Jesus disse, como eu falei para outra aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto você tem um exame que está dizendo não está liberto, tem que fazer oração, tem que crer. Na hora que for liberto, mas é uma busca de Deus, a gente não pode ser religioso, não, muito obrigado, não, eu quero agradecer ao Senhor, mas como Jacó lutou com o anjo a noite toda, não vou te deixar se você não me abençoar, porque era a preservação da vida dele, da família, ou então a oração dele, ou então o irmão dele ia matar todo mundo, e Jacó lutou. O Senhor disse que iria comigo e que voltaria comigo para a minha terra. Eu estou no meio do caminho, meu irmão vai encontrar comigo. E vem com 400 homens. Isso não é correto. Meus filhos não podem existir, eu sozinho não resisto a 400 homens. Mas quando o irmão dele chegou, já estava com o coração mudado. Olhou para ele e começou a chorar. E ele chorava de cá, o irmão de lá. O irmão veio correndo, abraçou, beijou e fizeram as pazes ali na hora. E graças a Deus por isso. O nosso Deus é o Deus da paz. O que é paz? É solução de conflitos. Pastor Thaís, mais outro da Alemanha, por favor. Tem mais aqui, missionário, é do Issa. Ele é sírio, mora na Alemanha e estava sofrendo com depressão e opressões. Então, acabou ligando para o WhatsApp da equipe, ó, como é importante, né? Do WhatsApp da equipe árabe. E todos os espíritos malignos, menciona ele aqui, foram embora. Também recebeu uma oportunidade boa de emprego e agradece ao missionário. Olá, irmãos. Eu me chamo Issa, sou da Síria, mas estou morando na Alemanha. Quero agradecer ao Dr. Soares pelos cultos que assisto no Facebook e pelo apoio que recebo da equipe árabe. Na verdade, vocês foram uma grande alegria e consolo para mim, pois quando eu estava sofrendo com a depressão, vazio e frustrado, eu liguei para vocês através do WhatsApp. A equipe orou comigo e os espíritos do mal foram expulsos em nome do Senhor Jesus. A partir daí, eu comecei a frequentar aos cultos semanais e passei a ler a Bíblia Sagrada. Agora, eu me sinto abençoado, alegre e com a alma em paz. Deus também me abriu uma porta de emprego e eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Que o Senhor os abençoe e esteja com vocês para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.
É bonito que nós tivemos gente aí para poder lhe ajudar, né? E você então descobriu o programa. Avise para os seus compatriotas. A Alemanha é cheia de estrangeiros e nós podemos ganhar muitas almas aí para Jesus. Enquanto houver um que ainda não crê em Jesus, nós temos um trabalho a fazer. Por falar em trabalho a fazer, nós vamos repetir agora o testemunho da Emília Oliveira. É lá de Lisboa, Portugal. Conta para nós, Emília, todo esse seu passado, até os pensamentos em suicídio que você tinha. Por favor. Eu tô aqui em Portugal já há 23 anos, por aí. Eu vim pra cá bem nova, com 1 ano e 9 meses. Mesmo nova, eu já sabia que tinha algo diferente em mim, que eu não tinha tanta facilidade fazendo amigos. Eu passava dias sem me lavar, eu não tomava banho, eu passava dias sem escovar o dente, eu passava dias sem comer. Eu não via valor em mim, então para que gastar energia em mim? Aqui em Portugal tem muita pressão. Tipo, desde novos a gente já saber qual área para que a gente vai, qual é o nosso emprego. Para entrar em qualquer faculdade, você tem que fazer certos exames. Os exames para a faculdade que eu queria entrar precisava de geometria e precisava de desenho. Eu cresci na igreja, né? Minha mãe sempre foi da igreja e sempre me educou nesse caminho. Quando eu tinha 10 anos, eu me tinha batizado. Só que eu nunca levei nada a sério. Pra mim era só uma coisa rotina, pra mim era só religião. Só que minha mãe falava, ora, pede ajuda a Deus para o teu exame. E eu fiquei, tá bom, vou orar. E foi incrível. O exame foi feito para mim. E eu fui uma das únicas da minha turma que consegui nota máxima. Então eu fiquei muito feliz. E eu consegui entrar na faculdade, assim. Mas eu não tinha um encontro de verdade com Jesus. Não tinha nada afirmado com Deus. Eu só fiquei animada, passou algumas semanas, passou. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não gostei. Fiquei sem propósito, parece que a depressão piorou bastante. Eu não conseguia levantar da cama. Eu sentia que a coisa mais certa para eu fazer era me matar. Eu vi um TikTok de uma menina sobre como ela iria expirar em 6 meses porque ela pegou câncer na bexiga, porque ela segurava muito o xixi. Então eu comecei a fazer o mesmo. Eu comecei a segurar o xixi. Eu fazia com essa intenção. Eu também não prestava muita atenção ao atravessar na rua. Se for atropelada, eu fui. Teve uma época que eu comecei a ter muitas dúvidas assim, sobre o que Deus achava, sobre quem eu era. Será que Ele me ama? Será que Ele me aceita? Será que Ele é real? Os jovens sempre me mandando mensagens sobre os eventos que tinham na igreja. E que, vamos ter uma reunião de jovens, vai ter um culto especial. Eu ficava, que saco. Trabalhar com um Ministério de Jovens aqui em Portugal, ao mesmo tempo que tem sido um privilégio, a gente tem diversos desafios. A gente tem um número e um índice muito alto de depressão e suicídio aqui em Portugal. Jesus existe e Ele é de verdade e você precisa ter um encontro com Ele. Então a gente tem trabalhado a mostrar essa verdade. O reverendo Machado sempre fala pra gente, a palavra tem vida. Deus amava eles e eles eram uns bons filhos e graças a Deus por isso, mas não seria algo que era possível pra mim. Porque eu era suja, eu não era digna. Chegou na hora da oração, a gente começou a orar e tal, eu fechei meus olhos e veio 3 pessoas falar comigo. Deus te ama e Deus te aceita. A última música que eles cantavam, me ama, Ele me ama. E a gente cantou isso por bastante tempo. Então, Deus meio que me tratou, que Ele me fez eu mesmo falar que Ele me amava. E eu cantei e eu tive esse foi o meu encontro com Jesus. Aí eu fiquei muito animada, eu fiquei assim, caraca, é real. Afinal, eles não são loucos, isso não é uma religião, isso aqui é verdade. Tem um Deus e Ele me ama.
eu parei de segurar o xixi e eu comecei a olhar para esquerda e direita antes de atravessar a rua. Pronto, eu comecei a cuidar de mim. Eu tinha trancado a faculdade e eu estava trabalhando em restaurante. A minha mãe, do nada, ela virou e falou: ai, Emília, a gente está bem financeiramente. Se você quiser parar por um verão e servir na igreja, você pode, né? Aí eu fiquei, eu quero. Eu fiz parte do grupo de recepção e também me colocaram no grupo de intercessão para um evento evangelista na praia. Eu comecei a pular, né, adorar e tal, foi divertido. E no meio dessa música, eu senti que eu fui tocada. Quando eu fui pra cama naquele dia, no dia do evento, eu percebi, né, que tava alguma coisa diferente. Uma semana depois, eu percebi que não era algo normal para mim, dentro dos meus normais. Tipo, eu já tive semanas boas na depressão, já tive até meses bons, mas sempre tava lá, eu sabia que tava lá. Aí é que eu raciocinei, eu fiquei, oh my God, eu fico nada. Parece que o coração deles clamam, eu preciso de algo de verdade. Então a gente tem vivido isso de verdade, isso tem me deixado muito feliz, assim. Então eu não vejo como um desafio impossível. Ao longo do tempo eu tenho aprendido dentro da Igreja da Graça a ver que é um desafio, é prazeroso e é possível porque Deus faz, e Deus quer fazer, e Deus tem mostrado isso para nós. Antes, quando eu pensava assim no meu futuro, eu imaginava assim, uma tela preta, escura, sem futuro, não tinha nada, era só um vazio. Mas, depois disso, parecia que quando eu pensava no meu futuro, era uma tela branca, como se fosse uma tela branca pra pintar, sabe? Então era tipo um começo novo que eu poderia pintar com qualquer coisa. Ô, meus amigos, vamos agora chamar os nossos representantes. Você anota o nome deles, o local que estão falando, para que você possa se comunicar com ele, dando os testemunhos, como esse pessoal deu aqui agora, você também dá o seu, que Deus está fazendo maravilhas. E isso alegra o trabalho nosso. Quem está trabalhando, mas está valendo a pena? Tá. Vamos então aos representantes. Aleluia. Missionário, obrigado pela oportunidade. Graças a Deus estamos aqui, trazendo sempre grandes novidades, né, de Madureira e do estado todo, né? Deus tem abençoado muito o nosso estado, a palavra tem sido ministrada, Deus tem abençoado muito todas as pessoas. E eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo está no controle, está à frente dessa obra. Agora foi domingo passado, teve uma senhora que me procurou, uma senhorinha bem de idade. Ela disse, pastor, o senhor lembra de mim? Na hora eu não lembrei dela, sabe, missionário? Eu não consegui recordar assim da fisionomia dela. Ela disse, um tempo atrás, o senhor orou por mim, eu tinha uma fissura no osso. Ela levou um tombo, ela acabou caindo e ela abriu uma fissura. E ela estava com muita dor. E ela disse para mim que eu peguei e botei a mão na fissura onde tinha, né? E eu declarei que fechasse aquela fissura e que ela seria curada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ela disse, pois bem, pastor, eu estou hoje aqui para contar para o senhor que não precisei fazer nem colocar gesso e nem precisei colocar pino nem nada. E a fissura fechou. E eu peguei lá os exames, estou completamente curada, sem dor nenhuma, mexe o meu pulso. E eu acredito, sabe? Jesus, ele tem operado. Essa senhora veio agradecer, porque Deus tem abençoado e abençoado muito. Então, as pessoas que têm vindo até Madureira, elas têm recebido a palavra da vida. João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia Sagrada diz, a partir do versículo, Jesus diz, né? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, a vida entra e emana do altar e entra no coração das pessoas. E elas têm sido muito abençoadas. Jesus, ele disse, né? Eu vim trazer vida e vida com abundância. Zoe, a própria vida de Deus. E tem sido acontecido isso em Madureira. Sempre 9, 14 e 19 horas, quartas e sextas. E domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas, ali em Madureira. Eu aguardo a todos. Um abraço, missionário. Obrigado. Agora nós vamos orar, e hoje é só uma oração com esse copo com água. Pai, eu seguro esse copo com água na minha mão e eu peço a tua unção. Deus, eu vou abençoar essa pessoa agora. Põe aqui dentro dessa água o teu poder de curar. É para a tua glória,
Muito obrigado e amém. Pode beber. Agora eu digo a todo mal que está na sua vida, em nome de Jesus, saia, vá embora, não volte mais, em nome de Jesus, e você diz amém. Deus abençoe.